Do canal Brasil Notícias, estou de volta, Rio Fagundes, dia 9 de outubro de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Pessoal, é o seguinte, vamos lá, tá dando uma polêmica aí, né, umas declarações do Bolsonaro em relação ao Bibiano, a questão do PSL, tá se tornando complicado, né, a estadia do Bolsonaro no partido, dado algumas circunstâncias, né, e aí já tem gente, né, querendo trazer, ou melhor, levar o presidente para o seu partido. E nós vamos falar de um deles agora. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, sininho das notificações. Olha só aqui, ó. Patriota abre portas para Bolsonaro. O presidente do Patriota, Adilson Barroso, disse ao Valor que o partido está de portas abertas para receber Jair Bolsonaro. Aqui ele sabe que pode confiar. À época das eleições de 2018, perdemos o Bolsonaro por causa do Gustavo Bebiano, que acabou a persuadindo para ir em outro caminho, disse. Em 2018, o candidato à presidência pelo Patriotas era Cabo Daciolo. No mês passado, como registramos, Barroso já havia convidado Bolsonaro para o partido. Agora, com a declaração do presidente mostrando insatisfação com o PSL e o presidente da sigla, Luciano Bivar, Barroso faz nova investida. Bom, tá aqui, gente, é o seguinte, o que está acontecendo, né? O PSL meio que está começando a perder o foco das coisas, né? Meio que começou a implodir ele mesmo. Primeiro, nós tivemos aí algumas ações até contrárias à reforma dentro do próprio PSL, apesar que todo mundo é livre para votar no que quiser, né? Mas nós tivemos algumas ações do PSL contra, né, o governo Bolsonaro. Ações no sentido assim, algumas pessoas lá dentro meio que começaram a virar a casaca, né? Porque, olha, vejam só, o que houve nas eleições de 2018? Primeiro a gente precisa entender esse fator. Quem era o PSL antes de Bolsonaro, de 2018, e o que se tornou o PSL depois de Bolsonaro em 2018, eleições. Bom, o PSL era um partido pequenininho, muito pequeno, né? E aí o Bolsonaro começou a crescer, o pessoal começou, né, o povo eu lembro muito antes de Bolsonaro falar em ser presidente da República, eu lembro que já havia-se um burburinho, né? Bolsonaro para presidente, mas ninguém nunca levou a sério. O povo falava, o povo comentava, tal, até que isso começou a ganhar moldes. Não é mods do absorvente não, tá? É moldes, tá? Piada besta. Enfim. Criou, né? Começou a criar moldes. E aí o que houve? Bolsonaro foi lá e abraçou a causa, atendeu o chamado do povo e tal. E aí ele tava no outro partido, que eu não lembro agora o nome, PP, PR, alguma coisa assim, né? E dentro desse partido, Bolsonaro já tinha um conflito. Porque ele geralmente não votava de acordo assim com os ideais do partido. Ele sempre votava de acordo com aquilo que ele entendia que era certo. Então houve votações, né, que foram contra projetos, sobre projetos em que o partido votou totalmente de um jeito e o Bolsonaro foi o único que votou contrário à ideia do partido, por entender que aquilo não era bom e que realmente não era, né? Mas enfim, e aí o presidente saiu, né, da sigla e tal, aí veio o PSL, ele se filiou ao PSL, aí o PSL, quando o Bolsonaro entra no PSL, o que acontece? Se atrela ao presidente da República, na época ainda candidato, né, aquela imagem do cara que desentalou o grito do brasileiro. Todo mundo começou a se identificar com ele, aquelas caneladas, aquele jeito pesadão dele de ser, aquela coisa de bater de frente, falar e acabou, que se dane, o pau pode cantar de boca. Aquele Bolsonaro assim mesmo, todo mundo começou a se identificar com aquilo, porque aquilo ali era o que o povo brasileiro estava sentindo dentro de si. E não podia expressar. E o Bolsonaro começou a expressar aquilo ali, bater de frente, começou a ser. E aí ele foi comprando essa briga, enfim. Muitos hoje parlamentares, que nem eram parlamentares, ou que, enfim, começaram-se a entrar na política e emburacaram dentro do PSL, como você pode dizer, por exemplo, Janaína Pascoal,
Você tem aí, Jana Pascoal, gente, é do PSL? Não lembro, né? Bom, a Joyce Hasselman, o ex, que tudo dele é ex-ator, ex-filme, né, o Frotinha, né? E outros que foram entrando. O Frota já vazou, né? Levou a bicuda, saiu. E aí o que acontece? Outros foram entrando nessa onda aí. O partido cresceu, se tornou o segundo maior partido na bancada dentro da Câmara. Ganhou força o partido em cima de quem? Do presidente Bolsonaro, né? Só que aí, gente, o que aconteceu? Veio as eleições, o povo ganhou, tal, entrou. Começou aí aquela coisa dos interesses, porque a verdade é essa, né? A política, ela é assim, as pessoas entram com aquele, mas no meio do caminho se perdem. Alguns começaram a se perder, começou a criar conflitos dentro do próprio governo, né? O PSL começou a surgir aquelas coisas dos laranjas e tal, né? Enfim, e aí o presidente da sigla, o Luciano Biver, né, acabou entrando em conflito com o presidente por conta dessas coisinhas aí, né? Que houve umas cositas que ele andou fazendo, enfim. E aí o presidente meio que já não, né, diferente de outros camaradas que são compactuantes com essas coisas, o Bolsonaro já não começou muito já se sentir não mais à vontade. E aí ele fez uma fala esses dias, né, em relação ao Luciano Biver, dizendo que o presidente do PSL já estava queimado. Em outras palavras, já não descartado, carta fora do baralho. E essa é uma das coisas que o povo brasileiro admira nele. Não é a questão dele chegar e dizer, é a questão dele não ser igual, por exemplo, Lula e Dilma, que fica protegendo, que ficava ali, sabe, escondendo. Não, ele chegou lá e falou, acabou, Deus Amélia, o negócio foi esse, o negócio foi assim, tchauzinho. Então o que acontece? Ele já está criou-se essa instabilidade dentro do governo, e ele está para sair do governo e ir do partido, e já para um outro partido. E o Patriotas já estão de portas abertas aí para ele, né, buscando levar, porque eles sabem, gente, que o Bolsonaro é um nome de peso, né, e o PSL vai perder muito com a saída do presidente, né. Mas tá aí, gente, Canal Brasil Notícias, fui!